Buenos hermanos, meu nome é Roberto Simões, estamos no projeto Olhares entre Yoga Sutra. Estamos adentrando aqui ao capítulo 2 do Yoga Sutra de Patanjali. Para quem está caindo de paraquedas, é um projeto longo que a gente vem desenvolvendo já 7 aulas e junto com esses vídeos aqui no YouTube tem ensaios fotográficos lá no Instagram, tudo do yoga contemporâneo, no qual é um material de apoio. Se você quer pegar o curso inteiro, com todo o material num lugar só, vai para o meu site, yocontemporâneo.com, e entra na parte de cursos, você vai ter esse curso de graça lá na plataforma, até o final do curso, até o final do último sutra do capítulo 4 de Patanjali. Para quem não tem a menor ideia de que é Patanjali, é uma escola ou é um tiozinho que vai escrever 196 pequenas frases descrevendo o que é o yoga na visão dele, que é um sacerdote da religião hinduísta, é um brahmane, do século II, século VIII a.C., na Índia. Então ele tem uma visão na perspectiva hinduísta do yoga e, portanto, ele faz, a partir desse livro, Yoga Sutra de Patanjali, inclui o yoga como um darshana hinduísta. Qual que é a base teórica de Patanjali? Obviamente a religião hinduísta, mas sobretudo para esse Yoga Sutra é quase um Ctrl+C, um Ctrl+V de uma religião ateísta que já existia na Índia, que também é um Darshana chamado Sankhya. Com a grande contribuição de Patanjali, bom, ele enfia Deus no meio, Ishvara, para um Ctrl+C ou Ctrl+V de uma religião ateísta. Então, sem sombra de dúvida, ele inclui o yoga como um darshana. O texto é tão bem recebido, ou ele faz parte da elite intelectual e, portanto, faz a interpretação dele sequência até hoje, em 2020, no Brasil. É considerado, então, um yoga clássico. Clássico significa, então, nessa perspectiva literária, como algo que é eterno, né? Que diz para todos os povos. Mas a gente, como é sociólogo, como somos sociólogos, não por graduação, mas por estudo, enfim, sobretudo da religião, a gente tem que contextualizar onde ele está inserido. O que nós vimos até agora? Que o capítulo 1 é o Samadhi Pada, é a experiência transitória quando Chitta, que é constituído por 3 elementos, 3 atributos ou qualidades, que é a mente propriamente dita, sentido de eu e lógica, colorem um outro modo ou modificação de infinitos atributos de Deus, Ishvara, nos compondo. Então, nós humanos somos compostos por 2 atributos ou qualidades modificadas de Deus. Prakrti, ou cor propriamente dito, que Chitta faz parte com seus 3 atributos, mas também Indras, que é órgão dos sentidos, e mais um monte de coisa. E tem um tal do Purusha, Atma, alguns. Para muitos é entendido como a fonte da sabedoria. Mas ao longo do capítulo 1, nós percebemos, estou dando um resumão para antes de entrar na continuação do capítulo 2. Nós percebemos que Purusha, lá no finalzinho do capítulo 1, Patanjali deixa isso muito claro. E em todas as interpretações que a gente tem, aqui eu uso 3 interpretações, de desencaixar o coração do yoga, o yoga que conduz à plenitude de Glória Alheira, e Lilia Gomini, uma cientista de línguas que estuda sânscrito. Purusha é um nada, Purusha é um espelho, Purusha é algo que reflete, ele não é o conhecimento em si. O que acontece então quando a gente cala Chitta? A gente vai perceber que nós não somos ansiosos, não somos estressados, nós não somos de uma qualidade X ou Y, mas estamos. Porque quando a gente identifica o mundo que passa pelo crivo de Chitta, colorindo o tal do Purusha, a gente se identifica isso com as qualidades do mundo, criando cores, pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, subjetividades, portanto. Nós nos enredamos, então, em samsara, um ciclo de sofrimentos.
a gente quer enveredar o Yoga de Patanjali para Kaivalya. É o último capítulo. É quando então a gente se liberta do sofrimento humano. Pode ser para alguns, mas mais especificamente, a gente se liberta da identificação que a realidade, colorida por Chitta, vai fazer em Purusha, e você então para de se identificar com isso. Então eu sou Purusha? Não, você é Purusha e Prakriti. Não dá para ser só Purusha. Atma, a alma, o espírito, sei lá o nome que você queira dar para isso. Você é ambos. E a gente continua. Então o que eu sou? Purusha, Atma, observador. Somos ambos então. Prakriti, corpo, órgão dos sentidos, mente, eu, lógica que forma Chitta e tudo mais, com Purusha, que é uma espécie de um espelho, um vidro, um cristal, usa a alegoria que você quiser, que recebe, a tela de um cinema, que recebe esse colorido de Chitta. Então o tal do observador, Purusha, é um preguiçoso da porra. É um cara, então, que não faz nada, entremente sacar o seu não movimento, a sua preguiça, esse seu estado de eterno nada a fazer, é a grande sacação de Samadhi. Vou repetir. A grande sacação de Samadhi, quando Chitta se cala, é perceber que você não é Chitta. Você também não pode ser só observador, senão você é nada, né? Você é algo que reflete. O que você é? Porra nenhuma. Você é ambos. É um estado eterno de macunaísmo, né? Macunaíma. Ou seja, alguém que nada faz, é um preguiçoso. Então essa sacação, essa intuição de que nós não somos Purusha, mas somos coloridos, né? Nosso Purusha é colorido pela realidade que passa pelo filho de Chitta, é o fim do capítulo 1. No capítulo 2, é o Sadhanapada, é o caminho para chegar em Samadhi. Somos então um eterno acontecimento, devir, transformação. Esse é o caminho que vai se traçar no capítulo 2. O que nos impede de perceber isso? Chitta, Indrias e tudo mais, órgãos dos sentidos, pá. Então o corpo não é um empecilho para você sacar o que você é ou está sendo. O corpo é um meio para. Que você só percebe que existe algo em você que não muda, porque tem algo que muda. Vem com o tio no rolê. Eu sei do que alguma coisa acontece quando eu sei da outra parte. Né? Não existe patrão sem empregado, não existe o escuro sem o claro. Né? É ambivalência. Sem Chitta, você não é. Identificando Chitta com esse tal do não é, Purusha, você fica achando que é alguma coisa. E quando você percebe que há a possibilidade da desidentificação, você percebe que está colorido, porque Chitta é você. E recebe esse colorido, Purusha, porque Purusha é você, você é o acontecimento disso, aí você pegou o rolê. E o que nos impede de sacar isso? A vidya. Comecei o capítulo 2. A ignorância. O tal dos kleshas. Kleshas, alguns traduzem como venenos, obstáculos. Mas o primeiro, que é a mãe dos outros 4, é a ignorância. A alienação. Do quê? De não sacar que você é eterno, blá blá. Mas você não é isso, ó. Você é a relação, o diálogo. Chitta é a mãe, então, do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho. Apego a tudo que te trouxe alegria uma vez, você acha que vai ser eternamente trazendo alegria. Aversão a tudo que uma vez trouxe tristeza para você, você acha que eternamente vai trazer tristeza. O medo, a insegurança de viver, a morte. E aí você retrai. Né? Você não vive, se você tiver medo da morte, você não sai da cama, né, amigão? E o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. É quando você se identifica, né? Eu sou tal gente, eu sou o vereador, eu sou o desembargador, eu sou o professor. Ignorância. Agora, e esse eu já vou dar um pequeno lampejo do que nós vamos falar no capítulo 2. Os gunas entram agora.
Qual as propriedades dos objetos observados por Prakrti, que colore então Chitta, jogando cores para Purusha? Todos os objetos, segundo Patox, é formado por 3 propriedades: tamas, rajas e sattva. E entenda que na interpretação vedântica, tudo há uma hierarquia. É importante deixar isso claro. Estou começando já um segundo rolê. Para Patanjali, então, há uma hierarquia. E você, colonizado por esse pensamento hierárquico, que vem junto com os europeus construindo esse orientalismo que é a Índia é uma invenção, né? A tua ideia da Índia é uma invenção. Mesmo que você já foi para lá 1 bilhão de vezes, é uma invenção. Só se você morou lá, tá ligado? Morou lá tipo uns 2, 3 anos. Aí talvez tu comece a pegar um rolezinho melhor do que é. Talvez você pegue um rolezinho só de um pedaço da Índia onde você viveu, né? Porque a Índia é gigante. É você morar na Zona Sul Carioca e falar, entendi a alma do brasileiro. É o que muito brasileiro faz, né? Vai, vive um ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, puta. No ashram do seu mestre, você acha que conheceu a alma indiana, né? Não, né, tio? Você mora no Rio Grande do Sul, você vai entender a alma do gaúcho. Em Floripa, que é pertinho, ali 600 quilômetros, você vai entender a alma do manezinho. E nome é uma melhor acepção da palavra. Você morou na Serra da Mantiqueira, você pegar um tiozinho de lá, o Brasil é gigante, assim como a Índia. Então entender a alma indiana é mó rolê, hein, tio? Mó rolê. Brasileiro é difícil aprender, porque por isso eu me concentro no brasileiro. Então, tamas, rajas e sattva, o tal dos gunas, não há uma hierarquia. Nós, brasileiros, por esse pensamento colonizado, do europeu, da Índia, blá blá, e vedântico, entendemos que sattva é tipo top das galáxias, é a harmonia, o caminho do meio, olha a influência budista. Rajas é o que traz energia para fazer as coisas e construir, ética do trabalho, pensamento protestante. Aquele cara que associa rajas como benfeitor, porque traz energia, progresso, ética do trabalho, tá? Você tá até aqui da ética protestante e quase nada do entendimento do yoga. E tamas, olha só, como a inércia. Muitas traduções de Yoga Sutra tá colocando tamas como algo negativo. Tatamásico. Essa é uma inverdade. Ou é uma ideia, mas é uma ideia colonizada por um pensamento hierárquico, que tem top da... Esse mesmo cara que imagina sattva, o meu objetivo, o caminho para seguir, entende também que Purusha é superior a Prakrti. Eu sei, vem devagarzinho, eu sei que ninguém trocou essa ideia contigo ainda. Você compreender que há uma hierarquia de corpos, né? Tipo, Purusha é superior a Prakrti, né? E também achar que Sattva está em primeiro, Rajas em segundo e Tamas está em terceiro. Sem Rajas eu não chego em Sattva. Eu vou tentar dar uma outra perspectiva para você. Pensar em Tamas como lentidões e repousos, Rajas como velocidades e movimentos, e Sattva como harmonia e estabilidade. Não há uma hierarquia. Há momentos que você precisa encontrar corpos que lhe tragam repousos e lentidões. Há outros momentos que você precisa encontrar corpos rajásicos que trazem velocidades e movimentos. E há um momento na sua vida, no seu dia, que você encontra sattva, harmonia e estabilidade. Mas não é, puta, sou sátvico agora. Há um momento que é necessário tamas. No seu dia, para dormir, por exemplo. Para estudar, talvez rajas, né? Mas tô muito rajado agora para ler. Tá entendendo? Nós vamos entrar melhor nisso, a gente não chegou ainda.
Agora, um terceiro rolê que eu quero chegar, então é só primeiro dar uma pincelada de gunas para você, que a gente vai falar disso agora. Agora, algo importante que eu preciso salientar, né, para a gente não continuar aqui, se você ter na mente um pouco do que eu quero dizer, porque a minha maior preocupação aqui não é comentar corretamente o Yoga de Patanjali, ou muito menos entender o que Patanjali quis dizer. Eu acho absolutamente isso irrelevante. O que Patanjali quis dizer, para mim, é irrelevante. Isso não desmerece o texto dele, pelo contrário. Eu estou querendo dar um ar de linha de fuga criadora para os agenciamentos que a leitura do Yoga Sutra de Patanjali pode promover em você. Vou repetir. O meu maior interesse, mais do que entender e saber o que Patanjali quis dizer, que isso é absolutamente relevante para nós, talvez para alguém que faz línguas em sânscrito, sei lá, seja alguém convertido nas escrituras, né? Seja um vedangélico, seja mais importante. Agora, para quem quer entender o yoga como filosofia de vida e não como dogma, mais importante do que isso é você permitir perceber as conexões, os agenciamentos que a leitura, a maturação, a demoração na compreensão ética, ética não é moral, ética é sentido de vida, né? Como viver com o yoga. É você entender que o yoga deve fazer sentido ao mundo em que ele vive. Se é na Índia para os indianos, se é para o Peru para os peruanos, se na Inglaterra para os ingleses, se é para o Brasil, tem que ser para os brasileiros. Ah, mas eu acho que o Yoga Sutra é universal e que todos os povos são iguais. Estou tentando arrumar esse seu chapéu aqui. Não, tiozão, não. A alma do brasileiro não é a alma, ou a cultura, se você preferir. Não é a cultura indiana. Não é, você consegue achar correlações, pá. Você não é a cultura peruana, não é a cultura inglesa, não é a cultura maori, não é a cultura tupinambá. Então o yoga, se não fizer sentido para a cultura, para a civilização, para o mundo, para a sociedade onde ele está sendo inserido, ele morre. Assim como Tomás de Aquino faz um grande esforço filosófico para acabar com o politeísmo grego, romano, e fazer valer o monoteísmo católico, cristão. O yoga, então, sendo transplantado da Índia para o Brasil, para a gente fechar o funil aqui, que é o que nos interessa, tá certo? Não, que adianta você estudar a história da Índia se você é brasileiro, tiozão? Será que o yoga faz sentido para a alma do brasileiro? Olha, até agora, né? O yoga chega no Brasil por volta da década de 50. Nós estamos em 2020, então são 70 anos. Até agora o yoga prosperou só para brancos, classe média que se acha elite. Uhum. O problema não é a corporificação do yoga. Não há problema, é uma visão, a perspectiva, é um olhar. O olhar do yoga tem feito sentido para a classe branca, elitista do Brasil, e isso eu não coloco como o problema, coloco como uma situação, é um fato. Então, como é a cultura do brasileiro? Sincrética, bricolada, ela é malandra, ela tem um jeito. É difícil. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, mas fala assim: o yoga não é o Brasil não é para principiantes, né? Ou seja, você tem que entender quem nós somos aqui. Nós somos sim vira-latas, preguiçosos. Olha só os dois grandes símbolos, personagens que descrevem a alma do brasileiro, né? Jeca Tatu e Macunaíma. E isso não é um defeito do brasileiro. Essa ideia da malandragem, do jeito, da preguiça do brasileiro, e vem comigo, tem tudo a ver com o yoga, tá certo? Você tem que entender isso para entender o agenciamento que o Yoga Sutra vai causar em você. Porque você não... Só se você quiser viver um modo de vida, né, de Patanjali do século II, um Brahmani.
Talvez seja por isso que o yoga, nesses 70 anos, tenha perseverado na elite branca brasileira, né? Será que é um espelhamento do que o brasileiro gostaria de ser, né? Pensando em Patanjali como alguém da elite? Será que é por isso que o brasileiro, então, alguns tenham essa aproximação com Aristóteles e Platão, por exemplo, também pessoas da aristocracia? E menos com Diógenes, por exemplo? Vem comigo, não me perde. Você que já tem 20 minutos, foda-se, passa a porra pra frente se tá achando ilegal. Então, isso não é um defeito do brasileiro, a preguiça. Mas nossa cultura, por influência indígena, africana, mas também de uma colonização que não deu certo, nós somos assim. Como assim a colonização não deu certo? Olha, pensa na colonização inglesa nos Estados Unidos. Deu certo, cara. O que significa uma colonização que deu certo? Ela consegue imprimir a sua forma de viver, a sua ética na colônia. Na colônia. E qual que é a ética, a forma de viver que o inglês conseguiu transportar para lá? Do progresso, a ética do trabalho, sobretudo o anglicano, né? Protestante anglicano, o evangélico, né? Com a ideia calvinista. O progresso, o trabalho enobrece a alma do homem. Fatos conhecidos do Brasil, como por exemplo um restaurante no sul da Bahia fechar meio-dia para o almoço, que gera anedotas para paulistas, gaúchos, os sulistas em geral, como algo negativo, é só um preconceito. Por que que um restaurante fecha para o almoço na Bahia, no sul da Bahia, por exemplo? Porque a galera vai vir almoçar lá para umas 5 da tarde, 4, porque foi fazer passeios, blá blá blá, na praia, ou sei lá o que, tipo em Itacaré. Não precisa. Porque o brasileiro, e penso, o brasileiro não é o paulista de São Paulo, capital, não é o carioca da Zona Sul, Ipanema, Leblon, o brasileiro não é só o gaúcho de Porto Alegre, né? O brasileiro, ou o goiano que se acha o paulista do Centro-Oeste, o brasileiro é o cara da Caatinga, é o cara do interior de Santa Catarina, por exemplo. Isso também é o brasileiro, certo? A ideia, então, de que nós não precisamos trabalhar tanto, não é por preguiça ou porque é uma pessoa involuída. É possível pensar que, vem comigo, agora vamos amarrar com yoga. Este brasileiro se percebe que nada o falta. Pensa no indígena brasileiro primeiro, tá? Que é uma grande influência nossa, subestimada na nossa história. O indígena brasileiro não conhecia o trabalho até os portugueses chegarem. Claro que eles faziam seu arco e flecha, sua agricultura, mas não era entendido como trabalho, na produção de excedente. Trabalhava como preparar os arcos, né, as flechas lá para uma batalha que vai ter, ou a comunidade, o rango, ou todo mundo trabalhar na roça, o que é que seja. Enfim, pescar. A ideia do trabalho, desse tempo estriado, né? Essa hora eu vou trabalhar, essa hora eu vou descansar, essa hora eu faço sexo, essa hora eu não sei o que, vou comer. Ela é, sobretudo, europeia e ocidental. Nós, latino-americanos, nós, brasileiros, não somos descendentes da cultura ocidental, greco-romana, mas, sobretudo, da indígena. Da africana, por exemplo, olha o estilo de vida dos quilombolas. Eles não são preguiçosos. Não, eles são perfeitos. Por serem perfeitos, plenos, inteiros, nada os falta. Só para quem entende, vem comigo, que algo falta para ele, precisa trabalhar muito para chegar lá, né? Não é isso que os coaching fazem? Os coachings neurotizam você, inculcam em você a ideia da falta. O que isso tem a ver com yoga, caralho? Tudo, brother.
Porque muitos praticantes de yoga, mesmo na sua filosofia entendida como plena, perfeita em si mesma, estão sempre correndo atrás, com uma obsessão de asanas. Não é uma